São mensagens como essa que me anima toda semana estar aqui trazendo um vídeo novo, uma aula nova para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, sobre a atribuição de cada órgão de trânsito, aquele assunto que sempre deixa a dúvida. Ah, isso é atribuição do Detran, não, é do Contran. Ah, isso é do Contran, não, é do Cetran. Ah, isso é do Cetran, não, é do Senatran. Que inferno! Então hoje nós vamos ver a atribuição de cada órgão e sempre focando no que cai na prova do Detran. Você está no canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos para a prova do Detran. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber aviso, porque toda semana eu posto vídeo sobre assuntos que caem na prova do Detran. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário com uma dica de assunto e vamos para a aula. Além da aula sobre o Sistema Nacional de Trânsito, no final desse vídeo nós vamos resolver 15 questões de prova, questões sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, questões que geram muita dúvida entre os alunos. Não deixe de ver esse vídeo até o final, porque são questões que podem cair na prova de vocês. Se você está começando as aulas teóricas e ainda se sente perdido com tanta coisa para estudar, ou se está nas últimas aulas, ainda com aquela insegurança normal às vésperas de qualquer prova, entre para minha turma online. Toda segunda-feira às 21 horas e toda terça-feira às 19 horas. Você pode escolher entrar num dia ou nos 2 dias. Tudo isso por R$10. Não R$10 por reunião, R$10 por 90 dias, o que é tempo mais que suficiente para você terminar as suas aulas e fazer a sua prova. Todavia, se você não conseguir terminar suas aulas nesse período, eu te dou acesso para que você continue participando das reuniões até você concluir suas aulas teóricas e fazer a sua prova. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o pagamento dos R$10 via Pix e o link para a nossa turma no Telegram. Você faz o pagamento, você entra no grupo do Telegram, manda o comprovante do pagamento e você terá acesso às reuniões semanais, segundas às 21 horas e terças às 19 horas durante 90 dias ou pelo tempo suficiente para você fazer a sua prova teórica. Não perca essa oportunidade de se preparar melhor, de fazer uma boa prova e de ser aprovado de primeira. Te espero lá. Então, dando início à nossa aula, o capítulo 2 do Código de Trânsito é sobre o Sistema Nacional de Trânsito. E o artigo 5º diz: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Nesse parágrafo 5º, o importante a gravar para a prova é essa parte aí. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 6º, muito importante para a prova, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer as diretrizes para a Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito,
e fiscalizar o seu cumprimento. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Desses 3 incisos, eu aconselho que vocês gravem o inciso primeiro, que geralmente é o que eles colocam na resposta quando eles perguntam sobre os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Eu peço muita atenção a vocês, peço que se vocês puderem anotar esses slides, seria muito bom que vocês pudessem rever esse vídeo algumas vezes, porque é um assunto um pouco denso, tem as atribuições ali de cada órgão, e eu vejo muito aluno confundindo isso. Então, com paciência aí, com trabalho, a gente chega lá. Então, a gente começa sobre os órgãos normativos e consultivos. E aí a gente tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e o CETRAN de Brasília, que tem o nome de CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, o de Brasília, eles não quiseram chamar de Conselho Estadual, então eles chamam de Conselho de Trânsito do Distrito Federal, mas tudo que a gente estuda sobre o CETRAN vale também para o CONTRANDIF, porque é o mesmo órgão, só tem nome diferente. Uma dica sobre os órgãos normativos: eles são os únicos órgãos que são chamados de conselhos. Então, toda vez que cai na prova, pergunta sobre quais são os órgãos normativos, a primeira coisa que a gente deve fazer é eliminar toda opção que comece com qualquer letra que não seja C. A gente tem o CIRETRAN, que são as circunscrições regionais de trânsito, mas é muito difícil eles usarem esse nome, esse órgão, em alguma questão de prova. Então essa dica ela vai funcionar muito bem. Órgãos normativos só começam com a letra C. Qualquer órgão que não comece com C não é órgão normativo. Nós temos os órgãos executivos de trânsito. A gente tem o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, o antigo DENATRAN. A gente tem o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. E a gente tem os órgãos ou órgão municipal de trânsito, que não tem nome no código definido, porque cada município, montando o seu órgão executivo, vai dar o nome que quiser. Então, o código apenas chama de órgão municipal de trânsito. Além dos órgãos executivos de trânsito, a gente tem os órgãos executivos rodoviários, que são o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens. E o órgão municipal de trânsito, se o município quiser montar algum órgão executivo rodoviário. Os órgãos policiais, que são a PRF, Polícia Rodoviária Federal, e a PM, que é a Polícia Militar, e que é um detalhe que mais para frente a gente vai ver sobre a Polícia Militar. Fiquem nesse vídeo até o final, porque tem muita dica para a prova, e a Polícia Militar é um caso à parte em relação aos órgãos
que a gente mais para frente vai ver. Tem o órgão recursal, que é a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, todos esses órgãos compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Entrando na parte das competências, esse vídeo está bem resumido, porque eu fiz questão de colocar realmente o que cai na prova. Então, nas suas aulas aí na sua autoescola, você vê esse assunto um pouco mais abrangente, mas você vê coisas ali que você não vai precisar exatamente para a sua prova. O foco desse canal, o foco dessas aulas são realmente te preparar melhor para fazer uma boa prova. Então eu sempre coloco nos slides apenas aquilo que vocês precisam saber para a prova. Então, quais são as competências do CONTRAN que o DETRAN exige? Estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. É uma competência do CONTRAN regulamentar o Código de Trânsito, criar regras através de suas resoluções, determinando, regulamentando como o Código de Trânsito brasileiro deve ser aplicado. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Então, aí, importante para a prova, o CONTRAN ele é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito e ele é o órgão que coordena os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Criar câmaras temáticas, que a gente vai ver o que são, mas é muito importante, é muito comum eles perguntarem na prova qual é o órgão responsável por criar câmaras temáticas e a gente tem que dizer que é o CONTRAN. E responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. A gente vê que os órgãos executivos, DETRAN, DENIT, órgão municipal, eles executam as leis, os artigos do Código de Trânsito. E se um desses órgãos tiver alguma dúvida em relação à aplicação de alguma regra, é ao CONTRAN que esses órgãos executivos devem recorrer para buscar respostas sobre como aplicar cada regulamentação do código. O que são câmaras temáticas? E vocês vão ter que dizer que são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. São integradas por especialistas. Então, a pergunta, o que são câmaras temáticas? São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN e são integradas por especialistas. Outra pergunta importante, qual o objetivo das câmaras temáticas? Tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Então, as decisões que o CONTRAN vai tomando para regulamentar o código, o CONTRAN vai sendo orientado pelos especialistas que compõem cada câmara temática. As competências, eu coloquei junto aí do CETRAN e do CONTRANDIF para a gente lembrar que as competências são as mesmas, porque esses dois nomes, na realidade, é o mesmo órgão. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARE. A gente vai ver com calma o que são as JAREs, mas quando você recorre uma multa, quem vai julgar a sua multa é a JARE. Se a JARE não aceitar o seu recurso e mantiver a imposição da multa ou da penalidade que seja, é direito do infrator recorrer contra essa decisão da JARE. E quem vai julgar isso é o CETRAN e o CONTRANDIF. Julgar os recursos interpostos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, que são os DETRANs, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Uma pessoa pode ter um problema de visão
não enxergar muito bem, ter a visão limitada, e o Detran pode dar um resultado ali de inaptidão permanente por isso. O Detran pode dizer a essa pessoa, enquanto você tiver esse problema, você não pode se habilitar. É direito dessa pessoa recorrer contra essa decisão do Detran, e quem vai julgar isso também é o CETRAN. E um outro ponto muito importante para a prova é o inciso 6º. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Alguém com deficiência física, se precisar, por exemplo, de uma adaptação no veículo para fazer a prova prática, essa pessoa pode ter a autorização do Detran para fazer as aulas e a prova no próprio veículo. E no dia da prova, além dos examinadores do Detran, terá um representante do CETRAN acompanhando a prova desse candidato. Essas são as atribuições importantes para a prova do CETRAN e do CONTRANDIF. Competências do SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, antigo DENATRAN, antigo Departamento Nacional de Trânsito. Só caem 2 questões na prova sobre o SENATRAN, que é qual é o órgão responsável por organizar e manter o RENASH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, que é uma pegadinha, porque o RENASH, a gente chama de RENASH aquele papel que você recebeu no Detran quando você foi tirar foto, colher digitais, e eles colocam entre as opções que o órgão responsável é o Detran, e não é. O órgão responsável pelo RENASH é o SENATRAN, assim também como o SENATRAN é responsável pelo RENAVAN. Então eles também podem perguntar isso, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN, também é uma atribuição do SENATRAN. O RENASH é o registro do condutor, o histórico do condutor, e o RENAVAN é o registro do veículo, o histórico do veículo. Esses 2 documentos são de responsabilidades do SENATRAN. Um veículo, quando é fabricado, ele tem que ser registrado. Isso antes de ser vendido. Tem que ter um registro nacional desse veículo. E o responsável por organizar e manter esse registro é o SENATRAN. As competências do Detran: realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores. Expedir e cassar a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Muito importante esses pontos sobre o Detran. Eu te peço mais uma vez para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso me ajuda demais. Continuando aqui, a formação de condutores, o aperfeiçoamento de condutores, a reciclagem de condutores e a suspensão de condutores. Anotem isso, gravem, releiam, revejam esse vídeo, porque isso é muito importante para a sua prova. Além de expedir e cassar a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os documentos cobrados na prova do Detran, e lá eu falo com calma, com detalhes, sobre o que é a licença de aprendizagem, que a gente chama nas autoescolas de LADV, L-A-D-V. Outras competências do Detran: vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual. Então, a gente tem o CRV, que é o documento de registro do veículo, o CRLV
é o certificado de registro e licenciamento de veículos. Quando você compra o veículo, você faz o CRV e todo ano, para licenciar o veículo, você faz o CRLV. Também são 2 documentos que estão lá no vídeo sobre os documentos cobrados na prova do Detran. Uma outra atribuição importante do Detran para a prova: estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. É comum eles perguntarem isso na prova. Então eles perguntam lá, é uma atribuição do Detran, e eles colocam isso aí como resposta. Sobre o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a gente lembra que ele é responsável pelas rodovias e estradas federais. Tudo que for feito numa rodovia é de responsabilidade do DENIT, se essa rodovia ou se essa estrada forem federais. O DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, cada estado tem um DER, ele é responsável pelas rodovias e estradas estaduais. Como que a gente faz para saber se uma rodovia é estadual ou federal? É muito simples. Se o nome dela for BR, BR-101, BR-016, BR-040, é uma rodovia federal. Se ela tiver um nome de RJ, no caso do Rio, RJ-106, ou SP, ou MG, ou DF, ou SC, são rodovias estaduais. Competências dos órgãos municipais de trânsito é muito importante. É comum o Detran fazer esse tipo de questão na prova. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas nesse Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, previstas no parágrafo 2º do artigo 22 desse Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Na realidade, a importância da prova é isso daí. Os órgãos municipais, eles fazem autuações, eles fiscalizam as infrações sobre parada e estacionamento irregulares. Então, o que eles costumam perguntar na prova sobre o órgão municipal é qual é o órgão responsável por fiscalizar a parada e o estacionamento irregular. E aí a gente tem que dizer que é o órgão municipal de trânsito. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Então, gravem isso, porque também o Detran pergunta qual é o órgão responsável por registrar e licenciar veículos de propulsão humana e de tração animal. E aí a gente deve lembrar que é o órgão municipal de trânsito. Competência da PRF: realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, além de implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Recentemente, o Detran passou a fazer essa questão em algumas partes do Brasil. Então, é bom a gente lembrar disso. É a atribuição da PRF implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Competências da PM, agora chegou aí a vez da gente falar das polícias militares.
executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. É importante a gente lembrar disso daqui. A Polícia Militar, ela executa a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado. A Polícia Militar, originalmente, ela não é um órgão de trânsito. A Polícia Militar, ela autua e atua no trânsito quando e conforme convênio firmado com algum órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário. JARI, que significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tem como competência julgar os recursos interpostos pelos infratores. Todo órgão executivo, todo órgão que pode aplicar multas ou aplicar qualquer tipo de penalidade, seja ela multa, suspensão, cassação, reciclagem, todos esses órgãos devem montar uma JARI para que os infratores possam recorrer das multas, das autuações que sofrerem. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. E também é uma competência da JARI encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos que se repitam sistematicamente. Vamos supor que numa via 20 veículos são autuados, dos 20, 14 ou 15 recorrem alegando a mesma coisa. Por exemplo, um radar escondido atrás de uma árvore. Se 14 ou 15 pessoas recorrerem à multa alegando a mesma coisa, isso é um problema observado na autuação e foi apontado em recurso, porque quando recorreram alegaram isso, e como foram 14 ou 15, isso se repetiu sistematicamente. Então é a atribuição, é competência da JARI avisar os órgãos fiscalizadores sobre esses problemas. E aí a gente entra para as questões, para não perder o costume, questões sobre os órgãos de trânsito, questões sobre os assuntos que a gente acabou de tratar. E aí, se vocês acompanham o meu vídeo, vocês sabem que o número aqui das questões nunca está na ordem, porque são questões tiradas diretamente das provas do Detran, dos simulados dos sites do Detran. Então, a numeração não está em ordem, mas essas são questões reais das provas do Detran. Estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento a gente viu lá no começo, um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Antes aí da próxima questão, deixem um like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificação com todas as notificações, porque toda semana tem vídeo como esse. Tem vídeo que pode ajudar a sua prova. Próxima questão. Ao discar para o telefone 190, o condutor estará acionando a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ou a SAMU. 190 é a Polícia Militar. E aí, só para a gente relembrar, porque eles podem perguntar os outros números na prova, o da Polícia Rodoviária Federal é 191, o do Corpo de Bombeiros é 193 e o da SAMU é 192, além da PM 190. Próxima questão.
Ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de vistoriar, registrar e emplacar veículos. Alternativa B, opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito internacional. Alternativa C, alterar as normas de sinalização. E alternativa D, construir novas vias. Então, é uma atribuição do DETRAN vistoriar, registrar e emplacar veículos. Eu tenho 3 vídeos recentes aqui no canal sobre questões que caem na prova. São vídeos que estão ajudando muito a galera aí a fazer uma boa prova. Eu aconselho vocês, ao final desse vídeo, procurar o vídeo sobre 21 questões de mecânica e sobre as questões de legislação de trânsito, que são 20 questões, e as questões especificamente sobre as infrações de trânsito que caem na prova. Próxima questão. É direito de todo condutor, quando multado, interpor recurso pela infração que será julgado pelo CETRAN, pelo DENATRAN, pela JARE ou pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. A gente viu que a Junta Administrativa de Recursos de Infrações é o que julga os recursos dos infratores. Então, a alternativa certa é a C, pela JARE. Próxima questão. É competência da JARE cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito, estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, isso aí a gente viu que é uma atribuição do DETRAN, ou julgar os recursos interpostos pelos infratores. É a D, né? É uma competência da JARE julgar os recursos interpostos pelos infratores. Deixem aí no comentário uma questão que vocês tenham dúvida, um assunto que vocês tenham dúvida, que certamente mais para frente eu farei um vídeo explicando, falando sobre as dúvidas que vocês tiverem. Próxima pergunta. Dentre as competências do DETRAN está a D, estabelecer os modelos de placas dos veículos, elaborar legislações sobre trânsito, regulamentar o serviço de aluguel de veículos, expedir e caçar a CNH. Então, é uma competência do DETRAN. Alternativa D, expedir e caçar a CNH. Próxima pergunta. Todo veículo automotor, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão municipal competente, pelo CONTRAN, pelo DENATRAN ou pelo DETRAN. A gente viu que licenciar o veículo é também uma atribuição do DETRAN. Alternativa D. Próxima pergunta. A área responsável por regulamentar, autuar, fiscalizar e aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro é a educação, o Poder Judiciário, a Engenharia de Tráfego, o esforço legal. Então, todos os órgãos fiscalizadores, todos os órgãos que podem aplicar, fazer autuações e aplicar multas, suspensões, advertência por escrito, esses órgãos fazem parte do esforço legal. Também é importante, eu já vi cair na prova, perguntando o seguinte: o que significa esforço legal? E vocês vão ter que responder que significa fiscalização. É uma questão também que eles podem fazer na prova. Próxima pergunta. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é o DETRAN, o DENATRAN, o CONTRAN ou a PRF. O CRLV significa Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos.
é o que o pessoal no dia a dia costuma chamar de verdinho. É o documento que comprova para o agente que o veículo está licenciado naquele ano. Então, o órgão responsável por fazer o licenciamento e, logicamente, expedir vias originais do CRLV é o DETRAN. Próxima pergunta. A licença de aprendizagem para a prática de direção na via pública será expedida ao candidato que tenha prestado o exame prático em veículo particular, esteja regularmente matriculado na autoescola, for aprovado nos exames de aptidão física mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito, ou que tenha 18 anos de idade completo. Isso não é uma questão propriamente de um órgão, mas é de um documento que o DETRAN entrega ao candidato quando ele vai fazer as aulas práticas. Então, a licença de aprendizagem ela é entregue ao candidato que for aprovado nos exames de aptidão física mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Próxima pergunta. O candidato que estiver conduzindo em desacordo com as normas referentes à LADV, a LADV, terá a licença suspensa por 1 mês, 6 meses, 15 dias ou 12 meses. Espero que vocês lembrem que a gente acabou de ver que a LADV é a licença que vocês terão para fazer as aulas práticas. Qualquer irregularidade, se fizer aula prática sem estar portando a LADV, se fizer aula sem estar portando a identidade, se fizer aula sem óculos para quem é obrigado a usar óculos, a licença poderá ser suspensa por 6 meses. Essa é a alternativa B. E próxima pergunta. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 115, os veículos deverão ser identificados por meio de placas dianteira e traseira. Não se aplicam a esta condição os veículos destinados à aprendizagem de novos condutores, ao uso do bélico, ao transporte de aluguel ou ao transporte coletivo. O veículo que não precisa ser emplacado na dianteira e na traseira, o veículo que não é emplacado pelo DETRAN, é o veículo de uso bélico, que são os veículos militares. Próxima pergunta. O órgão responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruído dos veículos automotores é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Departamento Nacional de Trânsito ou Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. Também não é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito, mas é uma questão sobre órgão e eu achei importante a gente ver também. Então, o órgão que determina os limites de emissão de gases, fumaça e ruído é o CONAMA, lá na aula de meio ambiente. Eu tenho um vídeo também aí com uma aula completa de meio ambiente. Então, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruído. Próxima pergunta. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, dentre outras, as seguintes penalidades. Quem viu a minha aula sobre medidas administrativas, viu uma dica que a gente usa que facilita demais a nossa vida. Todas as medidas administrativas começam com a letra R ou com a letra T de tatu. Então, toda vez que a pergunta for sobre medida administrativa, a resposta só pode começar com R ou T. Já quando a pergunta é sobre penalidade, nenhuma resposta certa começará com a letra R ou com a letra T, porque não existe nenhuma penalidade que comece com R de rato ou T de tatu. Então, as questões sobre medida administrativa e sobre penalidade são muito fáceis.
A gente vai eliminar nas opções aí os nomes que começam com a letra R ou com a letra T. Se começa com R ou T, não é, ou melhor, se começa com R ou T, é medida administrativa e não penalidade. Alternativa A, advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Nenhum nome, advertência e frequência não começa com R nem T. Então, provavelmente, a resposta certa vai ser essa. Porque a B fala remoção do veículo e multa. Remoção começou com R, não é penalidade, é medida administrativa. Alternativa C, retenção do veículo e cassação da CNH. Retenção começou com R, não tem como ser penalidade, é medida administrativa. E a D, a apreensão do veículo e transbordo do excesso de carga. Começou com T, também não é penalidade. Então a resposta certa é a letra A, a advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Próxima questão. De acordo com o CTB, os veículos quanto à categoria classificam-se em oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Alternativa B, oficial, representação diplomática, aluguel, policial e aprendizagem. C, carga misto, reboque e semi-reboque, particular e aprendizagem. Ou D, misto, aluguel, particular, carga, coleção e oficial. Para a prova, é muito importante a gente gravar o seguinte: falou sobre categoria, está falando sobre o registro, sobre as autorizações que um veículo tem para poder ser utilizado. Então, tipo de categoria que o código prevê é a alternativa A, oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Eu também tenho um vídeo, uma aula aqui no canal falando sobre espécie, categoria e sobre tração dos veículos. Próxima questão, não tem próxima questão. Eu quero agradecer muito a você que ficou até o final dessa aula, até o final desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!